Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Isamitiba, parte 3, Pequeno Manual de Pai e Mãe. No item 1, preceitos gerais. Falem a mesma língua. Quando o pai diz vinho e a mãe diz água, o filho desanda. Troquem ideias em família antes de tomar decisões importantes para contar com o compromisso de todos. Imponham limites saudáveis e possíveis de respeitar. Ausência, incoerência ou inconstância de limites provocam ansiedade, falta de controle e insegurança, levando à diminuição da autoestima das crianças. Prometam somente aquilo que podem ser cumprido. Muitos pais prometem o que sabem de antemão que não conseguirão fazer. Talvez seja mais cômodo prometer que enfrentar realmente o que precisa ser feito. Não existe nada pior para os filhos que perder a confiança nos pais. Lembre-se, quem promete pode esquecer, mas o credor da promessa jamais esquece. Peçam aos filhos que contem o que fizeram em casa, o que aprenderam na escola, o que viram no passeio. Saibam ouvir. Assim estarão ensinando a ouvir, além de participar na vida deles, mesmo que estejam ausentes fisicamente. As crianças escutam também com os olhos. Portanto, quando quiserem realmente ser ouvidos, falem olhando dentro dos olhinhos delas. Utilizem os 5 passos para um atendimento total que leve à educação integral. Primeiro, parem. O que estiverem fazendo e limpem a cabeça de pensamentos preconcebidos, como se fossem atender o filho pela primeira vez. 2. Ouçam até o fim a fala do filho. Estimula o comportamento racional humano. 3. Olhem. O olhar é instintivo e capta tudo instantaneamente. Estimula o comportamento instintivo animal. 4. Pensem na melhor resposta para atender às necessidades de alimentar a independência e a autoestima. 5. Ajam conforme a linha educativa que pretendem adotar. Então, aqui os preceitos gerais é como se fosse um resuminho da obra do Isamitiba, né? Vamos tentar falar, o casal, quando for tomar alguma atitude, combina antes que a atitude, o sim é sim para um, é sim para outro. Falem a mesma coisa. Se sua mãe falou, então tá certo. Se você não sabe o que a mulher falou, não critique, não coloque na mesa, né, o confronto de ideias. Não, se sua mãe falou, tá certo. Depois, se você não concorda, você chama sua esposa de lado e fala, olha, não concordo com aquilo que você fez, vamos combinar da próxima vez, né? Então, procurem sempre ter uma uniformidade, uma rotina. Ontem a gente falou muito a respeito de ética, né? Cada um tem que ser dado de acordo com a sua obra, então deixa a criança ter obras. Vai indicando o caminho para ela, vai mostrando. Olha no olho dessa criança, converse com ela, o adolescente. Olhe no olho, né? 5 minutinhos. Fala, olha, você está fazendo coisas que eu não fiz, eu não te ensinei. Então, eu te ensinei a fazer isso, isso e isso. Procure. E você faz. Porque se você não estiver apto a fazer, você não pode cobrar. Eu sempre disse isso para o meu filho. Eu falei, olha, você nunca vai poder dizer de mim que tem vergonha, que eu fiz alguma coisa que meu nome lá fora te causasse algum constrangimento, porque eu sempre andei na linha por você. Talvez se eu não tivesse você, eu tivesse desregrado, talvez você foi o meu limite, porque tudo que eu fazia eu ficava com medo de agredir você, de você um dia virar para mim e falar, jogar na minha cara, né, alguma coisa. Eu tive namorados, eu não quis casar de novo. Os namorados que eu tive mal chegava perto. Quando eu estava com meu filho por perto, mal chegava perto do namorado, porque eu tinha aquele receio de um dia ele falar para mim, né, eu vi minha mãe beijando, abraçando um outro homem que não fosse meu pai. Então, assim, eu sempre tive alguns cuidados. Lógico que nem tudo são flores, tem momentos que a gente erra, que a gente falha, que a gente, né, desregra, sei lá. Mas eu procurei o mais que eu pude ser regrada. Não fumei, não bebi, não usei droga, não fui de balada, não fui de ficar saindo com amiga, né, para deixar filho sozinho dentro de casa. Se eu deixei sozinho, foi para trabalhar. Então, eu sempre procurei andar na linha, falar sempre da mesma forma, né? Não pode ir na casa do vizinho, daqui a pouco pode ir na casa do vizinho. Então, quer dizer, se você deixa, depois você não deixa, porque você consegue entender. Então, aqui ele pede pra gente ter uma postura única, né? Quando for falar com a criança, parar para falar com a criança, não é sair andando, você já lavou lá a sua cueca hoje e sair andando. Não. Ué, eu encontrei a cueca aqui, por que você não lavou a cueca? Senta aqui. Você já viu minhas roupas íntimas jogadas pela casa? Não. Então, tudo eu pego e lavo. Então, você também tem que lavar, né? É bom para você, é bom para mim, é menos serviço para mim. Justifica, explica, mas tem que ter tempo para isso. Não tenho tempo. Mas então, para que você teve um filho?
Muitas mães vinham nas minhas reuniões e falavam, professor, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de olhar caderno, eu não tenho tempo de conversar com meu filho, eu mal vejo meu filho. Então vem cá, a premissa é, você é responsável por ele. Você tem que ter tempo com o teu filho, você tem que conversar com ele. Você tem que saber o que se passa pela cabeça dessa criança, você tem que auxiliar essa criança. Você tem que ver o caderno dele, né? Tem um texto que fala nó no lençol, vocês devem conhecer. A mãe saía para trabalhar de manhã e dava um nó na beira do lençol. A criança sabia que a mãe tinha passado por ali para dar um beijo nele. Quando ela chegava do serviço, ele já estava dormindo. Ela ia lá e dava outro nó no lençol para ele saber que ela tinha passado por ali para dar um beijo nele. Então, nem que seja de alguma forma representativa, você tem que se mostrar presente. Porque se você não é presente na vida do teu filho, quem é que vai ser mesmo? Nós vimos aqui todos os capítulos do quê? Que vai levar a droga, né? Porque alguém vai fazer aquilo que você não está fazendo. O professor é a mesma coisa. Se ele não consegue ver os 30 cadernos, se ele não consegue olhar no olho dos 30 alunos todo dia, ele tem que ir pegando por parte. Eu pegava por parte. Como eu falei, eu não chamava todo mundo para olhar caderno. Mas quando eu queria saber alguma coisa de aluno, o caderno para mim é registro. Então eu não ficava lá, que letra bonita, ai, você fez aqui. Eu nunca fui professora disso. Mas eu chamava o aluno, quando eu cismava, tá meio quieto, calado, eu falava, Joãozinho, vem cá, traz o caderno porque eu quero olhar o caderno, né? Se puder olhar o caderno aqui, tá tudo bem? Nossa, hoje você tá meio quieto, né? O que houve? Tá tudo certo? E eu ficava olhando a criança de cima e embaixo para ver se achava algum roxo, sabe? Se tinha algum maus tratos, alguma coisa que fosse o sinal daquela tristeza daquele dia. Você tem quantos irmãos mesmo? Você falou pra mim que tinha um, né? Não, professor, eu tenho 10. Ah, tá. E qual é o nome dos seus irmãos? Aí teve uma vez que a gente tava falando a árvore genealógica. Professor, eu tenho por parte de pai, por parte de mãe, por parte de padrasto, de madrasto. Meu pai já casou não sei quantas vezes, não sei o quê. E ele foi falando tudo aquilo ali enquanto eu ficava olhando o caderno, fingindo que tava olhando o caderno aqui. Depois que ele relatou toda a história, eu falei assim, meu Deus do céu, como que ele vai aprender a ler e escrever? A mãe não vai olhar pra cara desse moleque. Ela tem tantos filhos, ela tem uma família gigante e tudo solto. Ele vai ser mais um solto. O que eu fiz? Comecei a trazer palestrante para olhar aquele menino. Toda vez que vinha um palestrante, eu falava assim, aquele menino ali não sabe ler. Dá uma atenção especial para ele, faz um carinho nele, passa a mão na cabeça dele, conversa com ele, brinca com ele. Então, eu fazia isso com meus palestrantes. Eu trazia as pessoas e falava, dá uma atenção. Então, quer dizer, ele não tinha o pai e a mãe de referência, mas ele tinha aquele palestrante que estava sendo referente para ele, né? Então, é o olhar no olho. Você tem que estar ali, você tem que estar perto, você tem que ver o que está acontecendo. Só de longe, por que você tá triste aí? O outro vai falar, nada não, professora, tô com dor aqui. Às vezes ele até inventa. Aí o professor fica feliz, porque ele teve a resposta, é uma dorzinha, daqui a pouco passa, deixa pra lá. E a gente perde a oportunidade de salvar vida. Veja bem, não é cuidar, não é entrar na vida dele pra bisbilhotar, pra se meter, não. Tem criança que a gente tá salvando vida, olhando no olho, conversando, sabendo qual é o problema, tentando sanar esse problema. Então é muito sério isso aqui, né? Quando a gente está colocando essas questões que o Isamitiba posta, né? É para seguir, Isso aqui, realmente, a gente não tem um manual para criar filho ou para educar uma criança na escola, mas isso aqui é um roteirinho muito bom, que pode salvar uma vida, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui. É um texto que, quando chega nesse finalzinho que ele vai fazer umas conclusões, gente, não que o livro não seja interessante e bom, ele é excelente em todas as partes, mas no final, eu pelo menos, que tenho mais dificuldade para decorar, para lembrar, né, minha memória não me ajuda muito, isso daqui para mim serve demais, mas demais mesmo, né, porque aqui já está o resuminho do que eu tenho que fazer enquanto adulto, como mãe ou como professora. É um manualzinho, sim. É uma colinha. E se a gente seguir isso daqui, muita coisa pode mudar. Dentro das famílias e dentro das escolas. Por isso que o canal inteiro, o tempo todo no canal, eu venho estudando com vocês e falando, gente, é para os pais e é para os professores. E vai até o ensino médio isso aqui. Na faculdade, eu acho que já não vai precisar tanto, né? O cara já é adulto. Mas até o ensino médio, se vocês seguissem esses preceitos, ia mudar da água para o vinho, tudo que a gente está vendo aí fora, né? Filho não ia estar matando mãe, aluno não ia estar batendo em professor, querendo matar professor, aluno querendo matar aluno. Nós temos escolas hoje que parecem um mini Carandiru. Acabou o Carandiru oficial e tem um monte mini por aí. A gente não tem condições de entrar no pátio na hora do recreio, porque eles estão usando droga aos olhos de todo mundo.
no banheiro, estupro. Agora com essa história então de gênero, então, entra uma bagunça, menino de um lado, menina do outro, é todo mundo junto. Tá um tempo muito difícil. Agora, se a gente seguir essas premissas, eu creio que não é que vai mudar da noite para o dia, que é uma geração que está perdida aí. Mas vai mudar. Agora, essa geração que está perdida aí, se não mudar, imagina o que vai vir depois delas, então. Porque hoje nós dizemos que é a geração Nutella. Aqui era dos parafusos mole, né? De geleia. Aqui era 2000. Nós estamos em 2024. Nós estamos agora na geração Nutella. Né? Tudo molinho. Vamos trocar um pneu? O moleque fala pra menina, vai lá e troca você, porque eu não. Eu nunca aprendi a fazer isso, vai machucar, chama um mecânico. Então a gente não tem, né? Uma amiga minha falou assim, esses dias ela precisou que o filho subisse no telhado para poder tirar de lá uns galhos de árvore e tal, dar uma limpada. Ela tem 2 filhos, ela falou, um faz isso brincando, o outro nem com escada, nem chamando bombeiro, não vai. Porque a geração deles é ali uma do lado da outra, eles não têm uma diferença tão grande de idade. E a mãe é a mesma, só que a educação foi feita diferente e agora ela tá com um raspinha de tacho, que eu falei pra ela, esse vai ficar mais mole ainda. Porque tô vendo que se você precisar dele, você tá lascado. Porque a gente vai amolecendo, nós fomos amolecendo. Não é que a gente tem que ser duro, rígido, né? Não é quartel dentro de casa e nem na escola. Mas nós temos que ter a disciplina. E tudo isso aqui, se for enxugar em palavras, disciplina. Atitude com coerência. Se você vai cobrar, faça. Se você, mãe, está falando uma coisa, o pai tem que falar a mesma. E vice-versa. E principalmente passar para a professora, falar, ó, lá em casa não tem moleza, ele tem horário para tudo, ele tem rotina, ele tem disciplina, a senhora pode disciplinar também. Agora a professora disciplina, os pais vão lá, só faltam bater na professora porque ela está disciplinando, aí o professor não quer disciplinar, fala, eu não quero dor de cabeça não, o filho é deles, deixa para lá. Aqui eu só estou para passar matéria na lousa, aí fica uma aula inteira passando texto na lousa, na outra ela vai lá e explica, na outra ela vai lá e manda fazer um resumo e vai enrolando. E aprender que é bom nada, a educação tá uma porcaria. Porque os professores não querem assumir o seu papel. Raros são os professores que assumem, que pesquisam em casa, que trazem coisas novas, que procuram fazer as aulas serem interessantes, porque desanimaram. Né? Veio a aprovação automática em 95, detonou a educação de vez. Acabou com História, Geografia, USPB e Educação Moral. A Educação Moral e a USPB derrubou a matéria, falou que era para colocar em História e Geografia. História e Geografia tinha 3 aulas, passou a ter 2. Como é que você vai ter mais conteúdo dentro de um tempo menor? Não tem mais hino nacional uma vez por semana. Raras são as escolas que fazem isso. Raras são as escolas que dão um uniforme e cobram um uniforme de verdade. Eu era aquela professora que o aluno chegava na sala de aula sem uniforme, eu mandava bilhete para a mãe. Falava, ué, a prefeitura deu uniforme, por que tá sem? Na minha época não dava. A gente não tinha dinheiro para comprar, a gente tinha que comprar, porque se chegasse na escola com uma meia de educação física, que tinha 2 listrinhas vermelhas, se ela tivesse uma listrinha vermelha, a gente tomava advertência. Então, as coisas foram descambando. De 95 para cá, a educação foi embora. E a gente permitiu que isso acontecesse, porque se os pais se erguessem e falassem assim, não, não aceito, eu quero do jeito que era, tem que ter respeito, tem que ter limite, tem que ter disciplina, tem que ter organização. Não tem. Você entra numa escola, você não sabe quem é funcionário, quem não é, porque alguns usam avental, outros não usam, uns têm uniforme, outros não têm. Pra vocês terem uma ideia, teve uma época que eu trabalhei na prefeitura, como é cargo comissionado, de acordo com quem votou no prefeito e tal, teve um prefeito que passou por aqui, que prostitutas fizeram votos para ele, conseguiram votos para ele. Ele colocou prostituta para trabalhar dentro da escola. Eu trabalhei no meio de um monte de prostituta. Dentro da escola todo mundo brincava, ria, e eu tinha que andar que nem... Né? Porque eu não me misturava. E foi numa época que eu estava pintando a escola. E aí nessa de pintar a escola, os pais vinham elogiar a pintura, tudo, e queriam me passar cantada. Eu tive que colocar cada um no seu devido lugar. Foi horrível, porque o ambiente não ajudava. Não era uma escola aquilo ali. Então, é complicado. Então nós temos que ter esses preceitos gerais, sim. Os professores e pais. Agora preciso atender minha porta. Bom final de semana.